A Prefeitura Municipal de Rio Real, Bahia, por meio da Secretaria de Educação, apresenta o 5º Congresso Municipal de Educação. Considerando o cenário local e mundial de transformações aceleradas diante dos novos desafios com pandemia do coronavírus, a retomada do ano letivo será de forma remota, em um contínuo curricular 2020-2021. Com o tema Um Novo Tempo, um Novo Olhar, o direito de aprender e ensinar. A Secretaria propõe um momento de acolhimento, reflexão e aprendizagem para os profissionais da educação como mecanismo primordial de mecanismo e atualização de praxis educativa frente aos novos desafios por uma educação de qualidade para todos. Enfim, é chegada a hora de se renovar. Assim, a Secretaria, mantendo o compromisso com a educação, priorizando a formação dos professores, deseja que em 2021 tenhamos um novo tempo, um novo olhar e assim garantir o direito de aprender e ensinar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá.
Um novo tempo, um novo olhar. O que podemos dizer de tão grande aprendizado durante esses 3 dias de saberes compartilhados? É que a nossa educação não anda na contramão, tem tudo fundamentado. Foi com grande satisfação e trabalho árduo também que preparamos com carinho esse congresso do bem, pois nem mesmo a pandemia pode tirar a energia de quem competência tem. Quero agora, para vocês, dos nossos feitos falar, no ano passado, onde tivemos que remar, em meio ao desconhecido, mas de pesquisas munidos, para o barco não afundar. Plano orientador e de trabalho foram muito bem planejados, pela SEC e pelas escolas, para serem aplicados. Pensando na educação que passa por transformação e precisa de cuidados. Orientações e acompanhamento aos professores e às famílias, para que tudo desse certo, mantendo-nos em vigília, em curso de formação, trazendo informação, conhecendo novas trilhas. Módulos de atividades, entrega de material, que pudesse ajudar de uma forma bem legal. Aqueles que pouco têm, mas que procuram também fazer o diferencial. Agente do Saber foi um projeto excelente que veio para somar e ajudou muita gente, levando as atividades para aqueles que, na verdade, mantinham-se sempre ausentes. Para 2021, alguns projetos já temos. Para a melhoria da educação, o norte sempre daremos. Com paciência e sabedoria, com ou sem pandemia, o sucesso trilharemos. Os nossos agradecimentos já quero agora externar aos palestrantes e a todos que puderam participar, dando sua contribuição em prol da educação com um novo tempo e um novo olhar. Professora Judite Reis. É assim, profissionais da educação, que estamos aqui hoje para acolher a todos nesse momento tão especial que falaremos da educação no sentido do Ensino Fundamental 2 e EJAS anos finais. Muito grata pela participação de todos, que nessa noite possamos aí emanar energias positivas para que tudo que hoje aqui venhamos discutir, tenhamos em prática um resultado positivo e um resultado coerente com o momento tão delicado que a educação passa. Com vocês, nessa noite, teremos uma brilhante palestrante, onde falará sobre os aspectos educacionais, o currículo, avaliação, diagnóstico, pandemia, ensino remoto, e assim vamos conversando, dialogando em torno desse momento tão especial que é para a educação municipal de Rio Real. Neste momento, apresentamos o tema de hoje, adaptação do currículo, diagnóstico, avaliação e replanejamento em tempos de pandemia. Ensino remoto, ensino híbrido e suas interfaces, atuação do professor e da escola. Recebemos, então, a professora Alana Carvalho, que é doutora e mestre em educação brasileira, na linha de pesquisa e avaliação educacional, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira na Universidade Federal do Ceará. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Práticas Pedagógicas e Linguagem, CNPq. Atualmente, é professora e diretora de ensino no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará. É avaliadora do MEC, tem experiência na área da educação com ênfase em avaliação, atuando principalmente nos seguintes temas: programas de políticas públicas, avaliação externa e formação de professores. Com muito carinho, em nome da Coordenação Pedagógica Adriana Alvina e Danilo Valença, recebemos Alana Carvalho. Boa noite a todos. Desde já agradeço o convite, espero que todos estejam bem.
Para mim é uma satisfação enorme poder estar aí na forma remota. É uma pena, né? A gente queria estar ao vivo aí, sentindo toda essa vibração, essa energia. Mas o lado bom da pandemia é que a gente consegue aí ir nos 4 cantos desse Brasil, né? Então, fico muito feliz, muito grata, muito honrada por estar aqui na Bahia mais uma vez, com vocês aqui em Rio Real. E espero que a noite de hoje seja uma noite muito proveitosa, né? Eu sei que vocês estão esperando, assim, por muitas respostas, por muitas soluções, mas eu tenho uma notícia para vocês. Eu não vim dar muita resposta, não. Eu vim trazer mais perguntas e reflexões do que respostas. Mas eu tenho certeza que com o que eu estou trazendo aqui nesta noite para vocês, vocês poderão, junto com os seus pares, conversar e decidir a respeito das soluções que vocês têm que tomar. Então, vamos lá, vou começar a minha apresentação de slides. Desde já, digo para você que está aí, nos assistindo, nos ouvindo, seja pelo celular, pelo computador, pela televisão, pelo celular emprestado, não tem problema, o importante é que você está aqui com a gente. Coloca aqui embaixo a descrição do teu vídeo. Se você estiver no computador, é em mostrar mais abaixo do vídeo, e se você estiver no celular, possivelmente teu chat vai estar aberto, tu fecha um pouquinho o chat e vai num Vzinho que tem do lado direito inferior da tua tela, que lá tem na descrição do vídeo todos os links que eu vou precisar que vocês acessem hoje. Inclusive, o primeiro link, que eu sei que é o que vocês pedem, que é o que vocês assim mais têm interesse, que é o link dos slides. Então, os slides já estão à disposição de vocês para fazer download. Combinado? Então, você pode aí no computador ficar ouvindo a gente enquanto vê o slide aí em PDF. Você, quem sabe, a melhor forma de acompanhar esse momento. Combinado? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui estes slides. Tá indo aí, já chega na tela de vocês, tá bom? Acredito que deve estar chegando aí na tela de vocês. Com certeza chegou. Gente, então, a temática de agora à noite é uma temática que a gente vai perpassar aí pelo currículo, pela avaliação, pelo planejamento. Vamos pincelar a respeito aí das mudanças que a pandemia trouxe e vamos fazer algumas suposições a respeito do que nós podemos fazer a partir de tudo isso. Sejam com metodologias mais inspiradas no ensino híbrido, sejam com metodologias ativas inspiradas aí num ensino remoto. O fato é que nós temos várias formas para atuação, ok? Acredito que alguma delas vocês podem aí se encantar e tomar para si, para as salas de aula de vocês, dos anos finais do ensino fundamental e também da educação de jovens e adultos, beleza? Então, vamos lá. Apesar do meu currículo já ter sido dito, eu gosto muito de fazer essa fala, eu gosto muito de me apresentar assim, porque fala um pouquinho mais da minha pessoa, né? Não só da minha formação acadêmica. Eu sou uma mulher cearense, né? Vocês devem ter percebido pelo sotaque. Eu não tenho sotaque, mas tudo bem. Vocês devem ter percebido que eu sou daqui do Ceará. Eu sou muito apaixonada pela educação, então, se eu estiver na rua e alguém parar comigo para falar sobre educação, a gente bronzeia ali no sol do Ceará, porque eu converso mesmo. Por enquanto não está podendo, hein? Então, só fazer um parêntese aqui. Mas o fato é que eu gosto muito de conversar sobre educação, porque eu ainda acredito, e eu quero sempre acreditar, que a educação é uma solução, é um caminho, é uma possibilidade. Então, eu abraço muito fortemente todos vocês que aqui estão e que, assim como eu, tenho certeza que vocês pensam a esse respeito da possibilidade que é a educação. E por isso vocês estão aí, vocês estão participando desse momento, vocês estão me ouvindo porque vocês acreditam que a educação ela é muito mais do que simplesmente o acompanhamento de um conteúdo ou de uma informação, ela é mudança de vida,
ela é possibilidade de mudança. Então, eu também sou muito curiosa, sou fuçadora das ferramentas digitais, então não sei nem quanto tempo eu venho mexendo aí com novas tecnologias dentro da educação, sempre fiz alguns experimentos nas minhas salas de aula, com os alunos acessando ali online, em tempo real, e com os alunos também acessando de forma assíncrona. Então, a minha expertise nesse sentido, ela veio bem responsável, digamos assim, nesse período de ensino remoto. E desde da minha graduação que eu estudo avaliação, né? Como eu gosto de educação, a avaliação, para mim, ela é uma ferramenta que ela traz a inclusão, que ela traz um feedback melhorado da aprendizagem da pessoa, do seu desenvolvimento. Então, para mim, a avaliação, ela é sinal, e um sinal muito positivo, de ferramenta que pode nos acompanhar e nos amparar durante todo o nosso percurso educacional. Então, já que vocês já sabem um pouquinho mais sobre mim, né? A gente vai começar aqui propondo sobre o que nós vamos conversar hoje. Vou deixar uma dica, esqueci de dar essa super dica para vocês. Esses slides, eles foram feitos na plataforma canva.com. Canva, canva.com, tá? Vocês podem digitar no navegador de vocês, ou vocês podem baixar o app no celular de vocês, funciona também via celular, e é uma plataforma maravilhosa. Deixei lá no meu YouTube um videozinho, inclusive foi ontem que eu fiz no tutorial do Canva, que eu acho que vai ajudar muito vocês na questão de imagens, na questão de inspiração de layouts, de templates. Acredito que seja uma ferramenta muito enriquecedora para a atuação de vocês, tá certo? Inclusive, sim, anos finais do ensino fundamental e EJA também. Por que quando a gente chega no 6º ano, a gente não pode mais ver figura em exercício nem em livro? Que conversa é essa? Os elementos, os gráficos, as imagens, elas ilustram aquilo que a linguagem verbal não é capaz de alcançar, ou elas dão um aporte para o entendimento daquela linguagem verbal. Então, não desperdicem o poder das imagens, beleza? Então, sugiro aí o Canva para vocês. Mas vamos ao que interessa. Eu quero que vocês entrem aqui na descrição do vídeo, no link do Mentimeter. Mentimeter. Ok? Vocês vão entrar no link do Mentimeter e lá vai ter uma pergunta. Assim que vocês clicarem no link, ele vai para outra aba, né? Se você tiver no computador, ele vai para outra tela. Se você tiver no celular, você responde lá. Vou dar um tempinho aqui, 1 minuto. Vou dar um tempinho para vocês e aí a gente retorna. Você vai colocar lá qual a sua maior mudança durante a pandemia. Vale tudo, tá? Vale mudança desde a dimensão espiritual, emocional, profissional, acadêmica, familiar, enfim. Coloca aí qual foi a tua maior mudança durante a pandemia, beleza? Eu vou, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aí algum apoio, coloca no chat. Menino, olha, tem uma equipe aqui, tem um bastidor, tem uma equipe de profissionais aqui. Eu estou me sentindo nesse evento, porque a gente está aqui, ó, ancorado de todo jeito. Eu estou aqui na minha residência, aqui no Ceará, mas estou me sentindo, assim, muito apoiada aqui. Tem uma equipe altamente gabaritada. Então, se vocês tiverem dúvida, coloca aí no chat que a gente vai providenciar o que vocês precisam aí para irem lá participar do Mentimeter, beleza? Combinado? Tá todo mundo aí no Mentimeter? Tá tudo ok? Tudo certo? Então, posso ir lá ver o que é que vocês estão escrevendo? Eu vou lá, hein? 3, 2, 1. Vou lá. Olha só o que tem aqui. A forma de agir, a forma de pensar o cotidiano, as situações cotidianas, adaptação ao novo, reinventar-se, reinvenção, meditação, cuidado com a natureza. Nossa, realmente esse período ele fez com que a gente se voltasse mais, né, para essa visão. Mudança emocional, mudança com a higiene, com certeza. Gente, depois dessa pandemia eu não sou mais a mesma. Olhe lá se eu conseguir pegar na mão de alguém, viu? Porque o negócio foi sério demais.
reflexão interior, procurar entender o outro no seu mundo, procurar entender-se, né? Essa mudança de postura foi muito forte para nós. Adequar-se aos meios tecnológicos, sim, que mais? Mudar a maneira de planejar. Vou pegar o gancho com essa frase aí, hein? Transformação, afloração dos valores. Então, a pessoa colocou aqui, ó, família e meditação. A gente com certeza viveu mais a família, né? E está vivendo mais a família. Permanência em casa, com certeza, né? Quem adorava bater uma perna, assim, nem eu, em casa. Acostumar-se com a solidão imposta, né? Acostumar para não pirar, né? Verdade. Então, as redes sociais nos ajudam muito, porque a gente consegue se socializar, mesmo que à distância, mesmo que por uma tela, né? Mas a gente consegue se falar. Imagina se a gente não tivesse internet. Meu povo, como nós estaríamos, né? Um período de transformação e aprendizado sobre ensino, sobre aprendizagem, muito bacana. Evolução como ser humano, aprendeu a ter mais paciência, valorização do espaço escolar, saudade, né, do espaço escolar, do chão da escola, aprender a manusear outras e novas plataformas, rever conceitos, ser mais colaborativo, olhar diferentemente para as coisas e para o mundo. Nossa, gente, olha quanta coisa nós aprendemos, nós mudamos em nós durante a pandemia. E a mudança, ela é sinônimo de aprendizagem. E com certeza muitos de vocês tiveram essa mudança ou por um auto-reconhecimento, por uma própria reflexão, ou mesmo pelos fatores externos que estavam ali nos pressionando a mudança, que foi o caso aí da questão do isolamento, da questão dos cuidados maiores com a higiene, enfim, dentre outros. Então, essa pandemia, ela trouxe para nós muitas tristezas, mas ela também trouxe muitas alegrias. E o mais importante, ela trouxe muito aprendizado. A gente não pode deixar de valorizar o aprendizado que esta pandemia nos trouxe. E aí, o que eu quero puxar e fazer o gancho que eu falei que ia fazer, obrigada pela participação de vocês, foi genial, hein? É justamente adaptar-se, planejar-se. Esses são pontos-chave na nossa mudança dentro do cenário pandêmico, quando nós, educadores, nos vimos na situação de ter que abandonar o chão da escola por uma questão de saúde, e não só nossa, de toda uma sociedade. Então, quando eu trouxe para vocês essa questão da mudança, justamente ela vai refletir, querendo ou não, na forma como a gente pensa ou vai pensar o planejamento. Eu acredito que quem tinha viagem aí para esse ano de 2021 teve que se reprojetar e aí nem fez mais aí algumas prospecções para 6 meses, né? Para 2 meses, fez prospecções aí para 2, 3 anos e olhe lá, né? Teve que reinventar o caminho, teve que pegar um outro caminho, né? Se você tinha um plano A, você foi pelo plano B, o C, o D, você foi testando até que você se sentisse uma pessoa equilibrada. Esse é o ponto. Então, nós mudamos na pandemia de tal forma que nós fomos testando caminhos para que nós pudéssemos, primeiro, nos equilibrarmos, para então darmos aí esse feedback social para a escola, para a nossa família, para as pessoas que vivem conosco, enfim. Então, a adaptação, ela veio internamente e requereu de nós algumas situações e algumas escolhas. Né? Essas imagens mostram bem aqui, né, o chão, a saudade do chão da sala de aula, né, da escola, todo mundo junto, todo mundo pertinho, e aí a readaptação dos planos, e aqui a nova adaptação, ou digamos assim, uma readaptação, inclusive, né, das tecnologias. Se a gente antes usava o celular só para o WhatsApp, hoje a gente descobriu muito mais função para o celular, não foi, minha gente?
E quando a gente pensa no nosso planejamento pessoal, não dá para a gente dividir, pensar o planejamento do ensino e dos elementos que compõem esse ensino. Então, quando a gente se planejou como ser humano, né, quando a gente meditou e refletiu, a gente também pensou em como restabelecer a ordem, entre aspas, né, reequilibrar as coisas aí na nossa vida profissional. E aí, quando a gente pensou no nosso ensino, algumas coisas nos foram muito caras, né? A gente começou a parar para pensar, e acredito que vocês fizeram a mesma coisa. Vocês pararam para pensar a respeito de, e agora? Como que a gente vai cumprir o currículo? O que é importante no currículo? Como que a gente vai dar conta do aprendizado que eles tiveram e resgatar tudo isso? Como que a gente faz uma avaliação de recuperação? Como que a gente recupera todo o conhecimento, todo o conteúdo que foi ministrado? Então, vocês tiveram, assim, uma gama de dúvidas no momento que vocês sentaram para pensar, mais superficialmente que tenha sido o planejamento da sala de aula de vocês. Foi ou não foi? Foi, não foi? Pois é. Então, eu trago aqui para vocês 4 elementos para nos ajudar a nortear o nosso planejamento. E isso serve para toda e qualquer série, modalidade e professor, tá? A gente precisa pensar nos objetivos, a gente precisa ter muito claro qual que é a nossa realidade, a gente precisa pesquisar junto à comunidade escolar como que é a conectividade, como que é a acessibilidade, como que está a situação daquela criança, daquele jovem, se tem um amparo da família, se está trabalhando no horário que era do estudo, o que é que mudou, né? Então, fazer esse diagnóstico de realidade é o primeiro passo para a gente poder projetar finalidades. Afinal de contas, para que serve a escola? Então, nesse momento que a gente tem o diagnóstico da realidade, a gente lança mão de objetivos que não vão ser objetivos essenciais. E a gente dar preferência por objetivos que a gente consiga, num determinado espaço de tempo, ou espaço-tempo, por assim dizer, conseguir executar e desenvolver esses objetivos. Então, de acordo com a realidade, nós também precisamos ser muito realistas e pé no chão. Né? Nós precisamos fazer essa análise e propor aprendizagens que estejam baseadas nas competências. E isso, gente, não é tão difícil assim. Quando a gente fala em competência, a gente está falando de uma ação, junto de um conteúdo, junto de uma situação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na casa do aluno, que ele está com os parentes ali, que ele está fazendo alguma coisa, ajudando a mãe, ajudando o pai, cuidando do irmão mais novo, o que a gente pode pensar de competências que a gente deveria trabalhar presencialmente na escola, que agora a gente transpõe para o cenário da casa dele, ou mesmo do trabalho dele. Muitos continuam trabalhando e têm que trabalhar de fato, né? Então, a proposição de aprendizagens baseadas nas competências, ela está sinalizando para a gente uma forma de objetivo. Ação é o verbo, né? O verbo que vai acionar, o verbo que vai aí trazer a energia para a execução da ação. O conteúdo, que aí a gente vai já para os conteúdos que tem a ver com a área do conhecimento, que seja um conteúdo conceitual, procedimental ou atitudinal, e uma situação em que ele se veja para justamente reconhecer esse conteúdo a partir da ação, seja essa ação procedimental, cognitiva, enfim. Dos conteúdos, a gente precisa, obviamente, observar o quê? O nosso currículo mínimo. Então, qual que é o nosso currículo mínimo? Né? Hoje a gente tem uma base nacional comum curricular, que é o currículo mínimo para todos os entes federados. Então, se a gente olha para o nosso currículo da escola, que já tem aí um currículo diversificado e regionalizado pelo estado e pelo município, vamos fazer aqui o filtro, né? Vamos passar aqui uma peneira. Quais são os objetivos que realmente não podem deixar de ser atendidos? Então, no meu 6º ano, o aluno ele precisa sair do 6º ano sabendo de tá. Aí você vai elencar, né? Tá, foi ótimo, né, gente? Vamos combinar.
E aí, uma dica que eu dou, que na verdade vem trazendo, a BNCC vem trazendo, os PCNs lá em 97 trouxeram também, é a questão de relacionar as áreas comuns e também as atividades de conteúdos complementares. Então, a gente pode pensar assim, se a BNCC vem trazendo, né, competências a respeito das tecnologias, da socialização. Então, quais são os conhecimentos científicos, né, português, matemática, história, geografia, que vão fazer interlocução com essas grandes competências e que eu posso trabalhá-las de forma integrada, né? Será que eu posso fazer uma atividade em parceria, professor de língua portuguesa, professor de língua inglesa, professor de história, de geografia, será que dá para a gente fazer uma atividade integrada? O que isso vai acrescentar para o meu aluno? Já já a gente vai falar de aprendizagem, eu vou tocar nesse ponto novamente. Então, a gente fazer essa interseção, né, entre esses conteúdos, essas áreas do conhecimento e essas competências vai viabilizar muito a consecução dos objetivos que nós pretendemos e que precisamos dar conta, né, que são os objetivos mínimos. Outro ponto são as metodologias e os recursos. Então, olha só, lá em cima você fez a avaliação, a pesquisa diagnóstica com a tua realidade. Então, não dá para você pensar em recursos que estão fora da realidade. Você tem que pensar dentro da sua realidade. Se o aluno não tem acesso à internet, como que você vai fazer material impresso? Onde que vai imprimir? Vai ser preto e branco? Vai ter uma linguagem verbal bem dialógica para ser mais interativo? Ou o aluno tem um celular, ele tem uma internet de dados móveis, né, que é uma internet de 3, 4G, e aí eu vou utilizar aqui alguns momentos na semana, um encontro no Meet, vou utilizar aqui o Telegram, vou utilizar um vídeo que eu postei no YouTube para eles assistirem, com pincelado aí com atividade impressa. Então, você tem que pensar nas metodologias que vão atender aquela realidade específica. Então, eu pontuei aqui que tem que ter acessibilidade, tem que ter conectividade. E um outro ponto é o engajamento da família. Uma vez que a gente sabe que não vai estar todo o tempo com esse aluno dizendo, menino faz isso, menino faz aquilo, olha para cá, vê isso aqui, paraná, paraná. Esses comandos que a gente tem dentro da sala de aula. Então, como que a gente pode conversar com as famílias para que eles nos auxiliem, metodologicamente falando, na consecução de algumas atividades? Então, eu sempre costumo dizer, gente, se você vai fazer uma atividade aí sobre a água lá no 6º ano, e você vai precisar que o aluno visite, faça uma experiência, faça alguma coisa dentro de casa, você tem que colocar na atividade uma linguagem clara. Ali você tem que colocar o objetivo da atividade, para que aquele adulto que for ler com ele possa entender o que é que você quer com isso. E muitas vezes o próprio adulto, ele transpõe, ele faz a transposição da transposição para aquela realidade, para aquele momento do aluno. Então, quanto mais claro a gente tiver levando as atividades e o material, melhor vai ser o engajamento dos alunos e da família. E outro ponto importante é que, se eu tenho internet para alguns alunos, né, para algumas turmas, para algumas atividades, eu tenho que ter muito bom senso, muito bom senso. Não dá para eu ter 4 horas de aula com a câmera ligada e a galera toda olhando pelo celular. Menino, no final do dia você tá vesguinho, porque a claridade dói e quem tem problema de visão, então, piora, né? Isso depois de 30 dias, 60, 180 dias, o negócio aí fica sério. Então, faça o seguinte, divida a carga horária, faça uma porcentagem mínima de horas no computador ali que o aluno tem que ficar olhando para você, né? Preserve os momentos que o aluno tem que ficar olhando para você, que não seja só o aluno olhando para você, mas que ele seja partícipe daquele momento, que ele veja sentido naquele momento da sincronicidade, né? Que o momento síncrono é esse que a gente está agora, ao vivo, né? Tá todo mundo ao vivo comigo aqui. Então, também veja a porcentagem de atividades assíncronas, que seriam aquelas atividades offline, que depois ele assiste, ele responde, ele manda atividade. Gente, isso na EJA, meu povo, isso é vida.
Quantos dos nossos alunos não precisaram trocar de turno, não precisaram arranjar um emprego, e eles não querem deixar a escola, eles não querem deixar porque eles veem a importância da escola. Então, como que a gente pode ajudar e flexibilizar isso? Trazendo uma porcentagem de atividade assíncrona que possa atender o tempo, o percurso desses alunos, né? Então, é muito importante que a gente tenha essas diretrizes muito claras a respeito do nosso planejamento. Isso tudo tem que ser pensado antes, tá, gente? E, por último, a avaliação, não menos importante. É o último ponto que eu trago aqui, mas ela pode ser o primeiro ponto, porque a avaliação, ela vai considerar os objetivos de aprendizagem. E eu posso ter vários formatos, tipos de avaliação. Eu posso ter avaliação diagnóstica para saber como que estão os meus alunos, né? Como que eles estão vendo determinado conteúdo, ou como é que eles estão em determinada competência, em determinado objetivo de aprendizagem, né? Como que eles estão. Eu posso ter a avaliação formativa, que é aquela avaliação que, quando eu começo ali o percurso de aprendizagem, né? Quando eu começo as unidades temáticas, eu vou acompanhando o meu aluno. E eu posso ter a avaliação somativa, que é a avaliação da conclusão daquele ciclo, daquela caminhada, daquela etapa, né? Daquele semestre, daquele ano. Então, quando eu junto essas três avaliações, diagnóstica, formativa e somativa, eu consigo ter uma visão mais clara do desempenho do meu educando. E é muito importante que eu comece pela avaliação diagnóstica, para eu saber por onde eu devo começar, né? Porque quando eu penso nos primeiros objetivos de aprendizagem que ele atende o currículo mínimo, eu tenho que saber pelo menos como que estão meus alunos, né? Qual que é a bagagem desses alunos. Então, isso é inerente ao processo de ensino, seja ele presencial, semipresencial, virtual, remoto, emergencial. A avaliação diagnóstica, ela faz parte do processo de ensino para nos gerar um planejamento eficaz, beleza? Decida e escolha por instrumentos de avaliação coerentes com o diagnóstico que você fez da realidade do seu aluno. Alana, mas eu não sei se o meu aluno está pescando, eu tenho que passar uma prova ali na hora, que eu tenho que ver se ele está fazendo a prova. Meu querido professor, minha querida professora, você não terá o controle como na sala presencial, mas não é por isso que você vai fazer uma avaliação capaz de prejudicar o aluno ou uma avaliação também sem qualquer intenção de verificar a aprendizagem. Esse pode ser outro capítulo aí da nossa série, mas o fato é que você precisa pensar a avaliação como uma ferramenta que vai te mostrar aonde o aluno está, o que você precisa fazer para que ele obtenha mudança, para que ele passe do ponto A para um ponto B, para que ele tenha uma gradação de aprendizagem. Então, a avaliação, ela tem essa serventia. A avaliação não está neste mundo para punir, ok? Entenderam isso? Prestem atenção, hein, professores e professoras. E, fundamentalmente, o feedback. É muito importante que, quando a gente faça uma atividade avaliativa com os nossos alunos, isso também, até nas atividades corriqueiras, que não sejam aquelas de fato do peso avaliador, né, do peso da avaliação, a gente precisa dar um feedback para o nosso aluno. A gente precisa falar, você fez isso, mas eu entendi isso aqui. Como que foi teu raciocínio para pensar isso? Ah, mas e se tu pensasse assim, como que tu acha que resolveria isso? Né? Então, você dá esse feedback para o aluno, justamente você trazer em uma linguagem mais dialógica, indícios de como estão as hipóteses dele a respeito daquela caminhada que ele está fazendo. E aquela caminhada que ele está fazendo, que eu estou falando aqui, é daquele objetivo de aprendizagem. Então, como que o meu aluno está pensando determinado conteúdo, determinado conhecimento naquela área, ou naquele conteúdo específico. Então, o feedback ele serve para que eu possa conversar com o aluno e também dar ciência a ele daquilo que ele está conseguindo ou não. Beleza? Tranquilo até aí? Um lembrete. Coloquei até um fiozinho aí para vocês não esquecerem. Só que a gente não pode fazer nada disso
sem pensar em quê? Aprendizagem. Quando a gente pensa em aprendizagem, a gente precisa, galera, a gente precisa sentar e pensar o que nos ajuda a aprender. Para e pensa aí agora. O que te ajuda a aprender? Como que você acha que está aprendendo? Tempo? Motivação? Atenção? Memória? Percepção? Então, de parabéns. Nós precisamos ativar todos esses fatores para aprendermos. Então, não dá para eu ficar aqui bem paradinha falando desse jeito para vocês a noite inteira, quando, na verdade, tem várias pessoas sonolentas por aí. Vai ser uma verdadeira canção de ninar, né? Então, vai ter hora que eu vou ter que puxar um pouquinho mais aqui o meu tom, vou ter que chamar a atenção, vou ter que fazer um gesto, vou ter que fazer um sinal, mas isso são artifícios da minha linguagem verbal. Como que eu posso fazer isso a partir de uma linguagem, da minha oralidade? Como que eu posso fazer isso a partir da linguagem escrita? Como que eu posso chamar a atenção do aluno? Como que eu posso fazer com que ele se envolva em todos os sentidos, né? Como que eu posso fazer com que ele se motive a estar ali? Então, todos esses fatores, eles precisam estar, sabe aonde, meu povo? Lá nos elementos do ensino, viu? Então, quando eu vou propor metodologia, eu preciso sempre pensar, é atraente o suficiente? O meu aluno, ele vai estar motivado? Será que responde à expectativa? Será que isso faz algum sentido para ele, na vida dele? Então, tudo isso eu tenho que considerar para que, de fato, a minha aprendizagem seja significativa. E outra coisa, na educação de jovens e adultos, a gente está lidando com muitos adultos. E a aprendizagem do adulto, ela precisa ser motivacional. Se não tiver um porquê de acontecer, isso se perde. Então, trabalhar com as expectativas, trabalhar com o que é que você acha que vai aprender, o que é que você precisa aprender, o que é que você quer aprender, trabalhar com toda essa dialogicidade é muito pertinente, é fundamental. E para os nossos alunos do sexto ao nono, não preciso nem dizer, né? Ali a gente tem ali a fase da adolescência, numa curiosidade apurada, num fervilhaço ali como é que eu posso falar? De extravasação, de todos os nossos ímpetos, né? Então, o menino está mais voltado para a arte, para a música, para o teatro, então ele consegue pensar coisas mais criativas, inovadoras, e aí vem o professor e diz assim, vamos todo mundo abrir o livro na página tal, vamos ver isso aqui, aí vai lá folhear o livro, né? E aí isso acaba regredindo ali o quê? A atenção, né? A percepção do aluno. Então, a gente precisa conduzir ainda mais essa curiosidade que a gente despertou lá na educação infantil, a gente tem que conduzir essa curiosidade fazendo relação com a importância de aprender determinados conteúdos. Concordam comigo? Quero saber se vocês concordam agora. Então, como que a gente pode aprender no ensino remoto? Me digam aí. Vocês vão na descrição do vídeo e vocês vão lá no link do Padlet, ok? Quando vocês virem a tela verde, no canto direito inferior vai ter uma bolinha rosa. Essa aqui, ó. Essa bolinha rosa aqui, você clica no mais, bolinha rosa com mais branco dentro. Clica no mais e vai abrir aqui, ó, essa telinha. Abriu o meu nome porque eu tô logada no Padlet, né? Então, já tenho o Padlet, mas se não abrir teu nome, coloca teu nome no título, ok? E aí você vai me responder aqui. Você pode me responder escrevendo algo, ou você pode me responder tirando uma foto, colocando o link. Olha que bacana. Gravando um áudio. Olha só que bacana. Então, responde para mim aí. Como aprender no ensino remoto? Me conta. Vai, conta para mim que eu quero ver o que vocês pensam e como vocês pensam que a gente pode aprender no ensino remoto. Depois de tudo isso que eu falei, dá sua opinião, coloca aqui no Padlet o que você acha e como você acha que todos esses fatores podem acontecer no ensino remoto. E aí eu vou já perguntar outra coisa, né? O que é que a gente entende por ensino remoto, né, Alana? Ensino remoto, meu povo, é o ensino não presencial.
É isso que emergencialmente a gente está fazendo hoje, beleza? É isso que a gente vai trazer como significado nesse momento para o ensino remoto, tá bom? São essas adaptações que a gente está tentando fazer aqui, que eram antes todas alocadas no nosso ensino presencial e que hoje estamos no não presencial, beleza? Então, eu vou compartilhar a guia do Padlet, já posso? Peraí, estou escrevendo, peraí, estou entrando. Eita, que essa professora é afobada mesmo. Vamos lá, vou compartilhar em 3, 2, 1, compartilhando a guia do Padlet. Olha só o que a gente tem aqui, ó, o Everton, a Thaís, a Edna, a Adriana, a Cláudia, a Tarcísia. Eita, que gente bonita, estão escrevendo. Aqui o negócio está acontecendo ao vivo, né? Vocês estão vendo. Então, como que a gente pode aprender a partir do ensino remoto? Então, tem aqui, ó, atividades desafiadoras. Muito legal, desafio, né? Já pensou? Desafio matemático, desafio da história, desafio da geografia, desafio interdisciplinar, olha que bacana. Explanar o objeto do conhecimento, então o que é que está guardadinho ali naquela área, né? Naquele conteúdo conceitual, então que de fato ali é precioso, né? Vamos explanar esse negócio. De várias formas, ó, o Adriano colocou já, tem um monte de forma para a gente aprender, né? Mas eu acredito que a utilização dos slides e mapas mentais é interessante e eficaz. Eu também acredito, viu, Adriana? Mapa mental, e aí eu vou só fazer aqui um puxadinho com a fala da Adriana. O mapa mental, você não precisa fazer num software, você não precisa estar ligado na internet para fazer um mapa mental. Pega papel e caneta que tu faz o mapa mental. É a nossa tecnologia mais antiga, é o papel e a caneta. Então, o aluno fez lá a atividade, fez um mapa mental, e agora como é que ele entrega o professor? Tira uma foto e envia. E aí você pode enviar pelo Telegram, você pode enviar pelo Padlet, você arranja um canal de comunicação que esse aluno possa fazer esse envio, beleza? O que mais? Organizar o tempo, massa. O que mais? Aprender com motivação. Então, você tem que estar motivado, né? Você tem que saber, gente, vocês estão aqui para quê, né? O que é que vocês querem aqui, né? Então, a gente precisa ter essa conversa com os nossos alunos, por mais que a gente vai escutar umas coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente tem que entender como que eles estão para que a gente possa partir aí para a aprendizagem propriamente dita, né? Para o ensino situacional. Conciliar criatividade e ludicidade, eu acho que isso é muito bacana, tá, gente? A gente perde essa questão do lazer, do prazer em aprender. Tudo isso podia ter sido, ou pode ser, muito bem esquematizado de uma forma lúdica, né? A gente pode jogar jogar um jogo, é ótimo, né, gente? A gente pode jogar não só na internet, né, com aplicativo, mas a gente pode jogar, fazer um jogo ali manual com papel e caneta. Olha o papel e a caneta de novo, com a caixa, né? Então a gente pode ir inventando aí e ver o que é que pode fazer. Atividades lúdicas, sempre animação, conversa com o aluno. O que mais? O que vocês colocaram mais aqui? Propostas inovadoras e atraentes, sempre respeitando o momento e a situação do estudante. Cada profissional e o seu estudante responda atendendo ao objetivo encaminhado, né? Sim. Muito bacana, muito bacana. Olha só, gente, se liga no objetivo. O objetivo, ele é de quê? Ele é de ensino? O objetivo, ele é de aprendizagem. O objetivo é de aprendizagem, tá certo? Então, quando a gente lança o objetivo de aprendizagem, é óbvio que a gente precisa que esse objetivo seja cumprido. Por quê? Porque ele é a própria aprendizagem. Então, se a gente tem cuidado e zelo com o objetivo que a gente vai pensar, com certeza a gente vai ter aí a aprendizagem, se a gente adequar uma forma metodológica que chega até o aluno, né? Então, organizar o tempo para se dedicar nos estudos. Tem um áudio aqui, não sei se vocês vão ouvir. Para aprender no ensino remoto, precisa se dedicar, né? Precisa organizar, reorganizar o tempo de estudo em casa. Show de bola, Tarcísia colocou que a gente precisa se organizar, precisa dedicar um tempo de estudo em casa. Gente, nós estamos ensinando para os nossos alunos a serem ativos. Olha só, vou voltar para os slides, tá bom? Vocês são massa. A gente passou muito tempo ensinando os nossos alunos a serem passivos,
a ficarem de braços cruzados esperando o nosso comando. Chegou a hora de nós ensinarmos a eles a serem ativos. Chegou a hora de nós mostrarmos a aprendizagem não só do ponto de vista que é um esforço do professor por meio do ensino, mas que precisa ser um esforço do próprio estudante. Então, muitas vezes, esse estudante ele não vai estar com energia suficiente, ele não vai estar engajado o suficiente. Como é que o professor entra? O professor entra dizendo assim, ó, ei, gestão, estou precisando de ajuda. Ei, estou precisando aqui da ajuda da psicóloga, estou precisando da ajuda da assistente social, estou precisando da ajuda. E aí pede ajuda, porque nem sempre aquela falta de energia ou motivação do nosso aluno está ligado propriamente dito com o conteúdo, com a metodologia, está ligado com uma situação. Então, a gente precisa estar muito atento e estar muito sensível a isso, que nem sempre a gente vai poder agir sozinho, né? Então, a gente vai dar as diretrizes para o autoestudo, para o aluno poder aí ir se aventurando nessas descobertas, junto com o material impresso, junto com as nossas orientações, mas nós não podemos deixar de mão essa análise da realidade que vai requerer parcerias intersetoriais, tá? Isso é ponto muito fundamental nesse momento. E aí eu vou dar uma pinceladinha aqui sobre o ensino híbrido, tá? Como uma proposta. Então, eu sempre digo, gente, olha, o ensino híbrido, ele é um formato de ensino que ele vai mesclar a aprendizagem, tanto presencial como virtual, em tempos e espaços diferentes. A gente não vai fazer propriamente dito o ensino híbrido, mas a gente pode utilizar de algumas características que são primordiais para que o ensino híbrido na sua estrutura física venha a acontecer, que são essas aqui, olha só. As características do ensino híbrido perpassam pela ativez do aprendiz, por nós respeitarmos o ritmo de aprendizagem dele e por ele ser protagonista, perpassa pela cultura que nós temos de avaliação. Lembra que eu falei lá no início? Para a gente tentar trazer, por meio do feedback, ali o papel da avaliação de acompanhamento daquele objetivo de aprendizagem, e quem melhor do que a autoavaliação para mostrar para o aluno que ele precisa estudar mais isso ou aquilo outro, que ele precisa rever algumas estratégias, que ele precisa se aprofundar em algumas áreas, ou ele precisa pedir ajuda aqui ou ali porque não está muito bem. Então, a autoavaliação, meu povo, é uma característica dentro do ensino híbrido para que o aluno ele se autorregule. A gente não aprendeu a se autorregular na pandemia, a gente precisa ensinar isso para os nossos alunos também. É uma competência essencial e de sobrevivência, vocês passaram isso na pele. Outro ponto é o conhecimento. Então, a gente não pode abrir mão da essencialidade daquele conteúdo, da essencialidade daquela área do saber. Só que a gente não pode simplesmente passar uma informação. A gente tem que se aprofundar mesmo. Então, a gente tem que trazer essa construção que muitas vezes na aula tradicional ela não é feita. A gente tem que trazer uma metodologia que justamente o aluno ele possa interagir e ele possa construir esse conhecimento. E não menos importante, a colaboração. Então, eu vou ter aluno, professor, vou ter gestor, professor, vou ter pai, mãe, família, gestão, professores, estudantes, demais colaboradores da escola, né, as cozinheiras que estão aí separando os alimentos para fazerem as doações às famílias. Nós temos aí a galera que trabalha na secretaria da escola, que está ajudando com material impresso, muitas vezes está aí ajudando os professores na lida com as novas tecnologias. Então, nós temos uma rede de colaboração para que os processos de ensino e de aprendizagem ocorram da melhor forma possível. Então, por mais que nesse momento a gente não consiga fazer o ensino híbrido da forma como ele é, que é essa forma presencial e essa forma virtual, em um tempo e espaço diferenciado para cada aluno, e o aluno precisa ter acesso à internet, o aluno precisa ter um equipamento, ter uma tecnologia. Como que a gente pode tirar essas características do ensino híbrido, pegar emprestado para o nosso ensino remoto, né? Deixei a reflexão para vocês. E alguns elementos de mudança são basilares nesse processo. Quando vocês estiverem aí fazendo a transição para o ensino híbrido, vocês precisam organizar o currículo com base em tudo aquilo que eu falei.
no diagnóstico, nos objetivos de aprendizagem, vocês têm que trabalhar com interdisciplinaridade. Na infraestrutura física e nos recursos, vocês têm que trabalhar com espaços opcionais para além da sala de aula, tem que trabalhar com vários tipos de recursos, recursos impressos, tecnológicos, digitais, os laboratórios, os espaços de convivência, recursos para comunicação e comunicação efetiva. Então, vocês estão vendo pela minha fala que algumas coisas, né, do ensino híbrido servem para a gente ir aprimorando o nosso ensino remoto, né? E os processos de aprendizagem, né? Ter os objetivos claros, ter a função clara do professor, do aluno, as aulas serem mais ativas, as atividades serem realmente protagonizadas pelos alunos. Então, tudo isso é característica do ensino híbrido que a gente pode pegar emprestado, né, um pouquinho aí para o nosso ensino remoto. Alana, e eu, professor, eu faço o quê? Vou para onde? Né? Me diz aí, me mostra aí mais ou menos o caminho. Ixi, Maria, mostrar mais ou menos o caminho. Vamos lá, então. Eu vou mostrar aqui uma escadinha para inovação, beleza? Tá preparado? Tá pronto, professor? Respira e vamos junto. Primeiro, conhecer a realidade social dos seus estudantes. Lembra que eu falei lá do planejamento, do diagnóstico? Você não pode começar sem isso. É ponto que é essencial e é fundamental. Diagnosticar, conhecer, pesquisar, investigar, beleza? Você tem que saber como que você vai efetivar a prática pedagógica. Então, você tem que saber como que você faz o planejamento, como que você vai estipular os objetivos mais essenciais de aprendizagem, como que você vai transpor esses objetivos para o material de acompanhamento para o aluno, a partir de uma atividade, de uma trilha, a partir de um jogo. Então, você precisa saber efetivar essa prática pedagógica, mesmo estando à distância. E quando você está à distância, você precisa conhecer algumas ferramentas digitais que vão, pelo menos, fazer com que você chegue mais perto do aluno. Sejam elas utilizando a internet, sejam elas utilizando aí as ondas do rádio, a da TV, né? Então, nós temos também outras tecnologias para além da internet que a gente pode fazer a utilização. Então, se não tem internet lá naquela região, lá naquele distrito, será que tem aí um rádio, né, um FM, um AM? Será que tem uma televisão, um canal que a gente pode inserir alguns informes, algum horário, né, para atingir aí essa família, esse aluno? E aí, gente, o principal, que chega a ser o último ponto, né? A gente não consegue fazer isso sem disposição. E disposição é você estar numa posição e ir para outra, né? É você se energizar, é você partir, é você começar, beleza? É você se dispor a inovar. E inovação nada mais é do que você dar uma função modificada para algo que já existe. Então, se você tem, ou inventar, né, alguma coisa, criar alguma coisa. Então, se você dá uma nova função para o celular, você dá uma nova função para o livro didático, para o acompanhamento discente, tudo isso, minha gente, é inovação, viu? E eu não poderia terminar a minha fala, né? Já estou chegando no final, viu, gente? Já estou chegando no fim. Vou dar um tempinho para vocês respirarem, que eu vou respirar também, mas eu vou deixar aqui algumas sugestões, tá? Eu não tenho o PDF desses livros, infelizmente, mas dou a dica que o último livrinho ali, ó, do ensino híbrido, pode ser baixado lá no site do curso Tecnologias na Educação, Ensino Híbrido e Inovação Pedagógica, ofertado lá pela Prefeitura de Sobral, no canal do YouTube do LDE-UFC, Laboratório Digital de Educação da Universidade Federal do Ceará, beleza? Então, esse você pode baixar lá no site. Novas tecnologias e a mediação pedagógica aí pelo professor Moran, prática educativa pelo Zabala, a avaliação da aprendizagem pelo preciosíssimo pesquisador de vocês, professor Luquezzi, e também o ensino híbrido aí, organizado pela Lília. Então, nós temos aqui fontes inspiradoras, né? A gente tem um material, um embasamento que pode nos trazer uma reconceitualização e, por que não, uma inovação. Então, eu deixo essas sugestões, são leituras muito boas, muito didáticas, práticas, de passo a passo, de procedimento, de exemplos da sala de aula, que vocês com certeza não vão se arrepender. E eu deixo aqui as minhas redes sociais para vocês me encontrarem por aí, por esse grande mundo que é a internet, né? Meu Instagram é @profa.alana, com L2 N's.
Meu YouTube é Alana Carvalho e o meu Telegram é @profalana, tudo junto. O Telegram, gente, é muito bacana porque você consegue ter a privacidade do teu número de telefone, diferente do WhatsApp. E o Telegram, ele também, quando você faz um grupo, né, você pode fixar as mensagens e quem chegar depois nesse grupo vai ter acesso a tudo que você colocou lá dentro, né, toda a mídia, áudio. Então, assim, é muito bacana o Telegram também, tá? Eu deixo aí como uma opção para vocês pensarem, porque também é uma opção que eu uso. Então, é muito bacana, tá bom? Deixo aqui meu muito obrigada a todos vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link de avaliação desse momento, é a avaliação minha, tá, gente? Não é uma avaliação de vocês não, tá bom? É uma avaliação desse momento que eu tive com vocês, o que é que você acha que faltou, o que é que você acha que foi legal. Isso é sempre bom para ir me norteando e fazendo uma fala bem assertiva, bem diferenciada para todas as vezes que eu chego aí em cada município, em cada estado desse Brasil, tá bom? Muito obrigada, então. Passo a palavra à nossa mediadora e vou ficar aqui aguardando algumas perguntas. Alana do céu, que momento maravilhoso de interação foi esse? Que coisa boa. Que coisa boa. Maravilhoso. Eu não sei se eu fico aqui olhando para ti ou se eu vou no chat, viu? Porque o negócio tá legal aqui, viu? Então, nosso ano letivo ele começa dia 5 do próximo mês. E estamos aqui pensando no nosso planejamento, que já inicia amanhã. Amanhã nós temos o planejamento nas unidades escolares, cada professor com sua turma, com sua disciplina, pensando junto com o coordenador e com o gestor escolar nas estratégias que irão aplicar nesses primeiros dias, nesse acolhimento dos alunos, como vamos fazer as atividades, como vamos entregar essas atividades, que tipo de atividade eu vou fazer para o meu aluno, diante de uma realidade que ainda nós não conhecemos. Em 2020, nós tínhamos pelo menos alguns dias de aula presencial e 2021 a gente já está iniciando de forma remota. Então, uma das perguntas dessa questão do planejamento, eu anotei aqui enquanto você falava, foi o momento de repensar a escola. Isso é planejar. Como fazer esse realinhamento diante dos conteúdos, das habilidades que nós temos que construir nos nossos alunos de forma construtiva, nesse primeiro momento, já que a gente não conhece o nosso aluno ainda. Como fazer esse realinhamento? Beleza. Bom, o primeiro passo é a própria escola saber como que ela está para receber esse aluno que ela ainda não conhece. Então, o primeiro passo é a escola se reunir para entender como estão os seus colaboradores, o que tem-se de recurso, o que tem-se de proposta para esses alunos que estão chegando. Então, a escola se organiza a partir da sua própria realidade, obviamente, né? De algum modo, esses alunos têm uma ficha histórica, têm uma matrícula, tem alguma coisa aí a respeito dos seus dados socioeconômicos, de família. Vamos tentar recapitular isso para que possa estar inserido no nosso planejamento, para que a gente possa pensar um pouquinho quais são essas condições e como que esse planejamento deve caminhar. Assim, particularmente, eu recomendo, sugiro fortemente, que o núcleo gestor da escola e os professores também podem decidir-se entre si, fazer uma espécie de roda de conversa, ou então um encontro, tá? E aí eu estou colocando possibilidades, porque eu estou falando de todas as escolas, não estou falando só de uma. Ou colocar para as famílias responderem, ou os próprios alunos, um link de um formulário online, ou trazer aí até mesmo o aparato de telefonar
e fazer essa aplicação do questionário por telefone, né? O professor fazendo ali a aplicação do questionário, perguntando para o aluno, se identificando, dizendo que está fazendo uma pesquisa para fazer o início das aulas de forma remota. Então, o primeiro passo, minha gente, é nós termos canais de comunicação. É o primeiro passo, canais de comunicação efetivos. E não só canal de comunicação de uma via, mas de dupla via. Que você possa tanto enviar a informação e o seu recado, quanto você possa também receber a informação lá do outro lado. Então, o canal de comunicação tem que estar estreito. E antes disso, antes da escola ir para a comunidade externa, né, ir para as famílias dos alunos, né, que também faz parte ali da comunidade interna da escola, é a própria escola se organizar dentro dos seus colaboradores, do seu horário de funcionamento, o que vai ter presencial, o que vai ser à distância, qual recurso vai ter, o que não vai ter, o que não vai ser possível, o que vai ser possível, para que também nós não façamos proposta que nós não vamos cumprir, né? Isso acaba com a expectativa de qualquer estudante, principalmente os estudantes da EJA. Professora, também gostaríamos de salientar aqui a questão do realinhamento curricular, tendo em vista a proposta do contínuo curricular. Quais seriam hoje as observações e as prioridades voltadas para esse sentido, no tocante a organizar os conteúdos para as prioridades voltadas também para o princípio das habilidades da própria BNCC? A BNCC ela é um mundo, né? A BNCC ela é um mundo. A gente precisa pensar o que a gente precisa ter ao final de cada ano ou série, para a gente poder pensar no planejamento inicial, né? Se a gente está falando de contínuo curricular, a gente está falando, e aí a gente precisa de uma avaliação diagnóstica para entender em que grau nós vamos traçar objetivos que, de fato, estejam linkados com os conteúdos anteriores. Então, o primeiro passo é a avaliação diagnóstica. Mas um outro passo que a gente pode fazer antes de ter essa avaliação diagnóstica com o nosso aluno é um estudo analítico e com o pé no chão a respeito dos objetivos de aprendizagem que a gente pode sacar, que a gente pode ver dentro da BNCC. E aí, se vocês tiverem também um aparato curricular estadual ou municipal, isso também tem que ser inserido, né? Nós temos uma base nacional comum curricular com uma diversidade, com uma relação interdisciplinar de competências que a gente pode pensar aí a respeito de projetos interdisciplinares que caibam não só um objetivo de aprendizagem, mas vários em determinado período, em uma metodologia mais específica. Então, isso vai depender muito do que a gente conseguiu fazer até agora, né? O que a gente tem até esse exato momento, que vocês vão começar o planejamento, e como que a gente pode, analiticamente, olhando para a realidade da nossa escola, seguir minimamente as competências e as habilidades propostas lá na BNCC. Então, não tem uma receita, minha gente, não tem uma receita. O que vai ser bom para a escola A, talvez não sirva para a escola B, porque o perfil é diferente, o diagnóstico vai ser diferente. Então, não dá para a gente unificar uma coisa que é essencialmente heterogênea. Não tem como. A BNCC ela já foi feita para que a gente tivesse um padrão mínimo a atender. Então, sempre que eu falo, eu dou muita ênfase, né? Mínimo, eu dou muita ênfase a isso, para que a gente possa entender que esse é o mínimo. Então, se a gente pode... se a gente trabalha com o mínimo, beleza. Se a gente pode ir acima do mínimo, ótimo. Se a gente pode ir um pouco mais, ótimo. Mas a gente tem que ter o pé no chão para saber se minimamente a gente consegue atender ali aquelas competências e vincular objetivos de aprendizagem que de fato sejam coerentes e que tenham uma metodologia que seja acessível, né? Então, isso vai ser algo que vai demandar dos nossos professores muita autonomia pedagógica e também um embasamento acerca da própria realidade de atuação.
Muito bem, Alana. Uma das professoras colocou aqui, Rose Abreu, o que vocês pensaram para esse planejamento? Nós queremos destacar novamente o planejamento pedagógico que vai ser realizado com os professores amanhã e sexta-feira, um planejamento com a coordenação pedagógica. Neste planejamento será apresentado o calendário escolar, que é o primeiro passo, o primeiro ponto, né? Dentro desse calendário, as discussões que serão geradas no calendário entram também a discussão das atividades pedagógicas não presenciais. Então, amanhã os professores terão esse conhecimento do calendário escolar e a gente gostaria muito de deixar claro que esse encontro aqui é um encontro de participação dos professores, é um encontro onde a gente pode trocar informações, trocar conhecimento, e o que está sendo colocado aqui pode sim ser levado para a escola amanhã, pode ser debatido, pode ser pensado da melhor forma. Mesmo que se tenha uma sugestão de planejamento enquanto secretaria, os professores podem dizer sim, nós ouvimos a professora Alana e pensamos que a nossa escola pode agir dessa forma. Então, é esse o objetivo do nosso encontro, formar para que a gente possa levar todas as informações que estão aqui lá para a nossa escola, para os nossos educandos. Então, diante disso, do comentário da prof sobre o planejamento, como nós pensamos, eu gostaria que a Alana também reforçasse essa questão, visto que as aulas serão remotas, das atividades pedagógicas não presenciais. Gente, aqui eu vou contar um pouquinho do IFCE, tá? Para ilustrar, acho que às vezes quando a gente exemplifica fica melhor de entender, né? Sim. Aqui no Campus Horizonte, onde eu atuo como professora e também dirijo os setores de ensino, nós fizemos uma reunião, que foi uma reunião não foi uma reunião de 1 hora, de 5 horas, foi uma reunião que durou aí um tempinho de dias, inclusive, para que a gente pudesse se organizar a respeito de quais eram os conteúdos que não podiam deixar de acontecer em determinadas disciplinas e como esses conteúdos iam acontecer. E, coletivamente, nós tivemos alguns estudos, fizemos algumas visualizações de práticas que estavam ocorrendo também aí pelo Brasil, e vimos que a porcentagem de carga horária destinada às atividades ao vivo tem que ser uma. E a carga horária das atividades desenvolvidas de forma não ao vivo, que é assíncrona, offline, precisa ser outra. Por quê? Porque a nossa realidade aqui no Ceará é de baixa conectividade e de apenas celulares que os nossos alunos têm acesso como dispositivo de internet. Então, nós tivemos muito cuidado em pensarmos, por exemplo, hoje a gente tem uma mediana dessa porcentagem, tá? Em 70% de atividades assíncronas e 30% de atividades síncronas. Atividades que os alunos, seria lançada no momento da aula, mas eles teriam a flexibilidade ali de 1 a 2 dias para entregar, receberiam o feedback do professor, atividades que poderiam ser de próprio punho, escritas à mão, atividades por meio do Google Forms. Então, como aqui a gente tem uma conectividade mínima, vale salientar isso, nós abrimos mão de alguns materiais impressos, porque a gente conseguiu fazer muita coisa, está conseguindo fazer muita coisa pela internet. Então, os professores disponibilizam os slides daquele momento que eles têm com os alunos de forma síncrona. Outros professores preferem fazer videoaulas de 15, 20 minutos, para que o aluno possa assistir no seu tempo, parar, voltar, ir de novo, e disponibilizam também material de leitura. Nos momentos síncronos, os professores têm dado um pouco mais de importância a momentos que eles possam ouvir os alunos, que os alunos possam participar, entende? Porque se for um momento só de exposição, os alunos podem assistir isso por uma videoaula, vocês concordam? E acaba sendo até um tempo menor, né? Então, a gente teve essa discussão, esse diálogo, né? O campus teve esse diálogo e a gente vai acompanhando aí os professores e os alunos na medida do possível. Alana, isso acontece de forma exitosa? É óbvio que não. A gente tem um monte de desafio pela frente. A gente tem professor que não consegue trazer aí
uma atividade mais dinâmica, mais interativa, mas aí a gente tem um acompanhamento das nossas pedagogas, a gente tem um acompanhamento também de outros materiais estruturados que a nossa reitoria ela nos disponibiliza, e outros materiais que a gente também pesquisa. A gente tem alunos aí que não estão conseguindo se autodirigir, que têm os seus próprios desafios de horário, de trabalho, de questão familiar, cuidar de filho. Eles fizeram a opção pelo turno, que é no mesmo momento que os filhos deles também estão assistindo aula. Então, eles prezam muito pela flexibilidade do professor nas atividades assíncronas, porque eles conseguem acompanhar o curso e eles não precisam deixar a instituição. Então, gente, se eu for contar para vocês aqui, ó, tem muitos casos, né? O fato é que qualquer caminho, qualquer escolha que vocês fizerem, vocês vão ter o lado positivo e vocês vão ter o lado negativo. O que é que nós precisamos fazer? A gente consegue manter ali o lado positivo e vai tentando melhorar o lado negativo. Então, a gente sempre tem que estar em comunicação e recebendo essa comunicação também de quem está quem está recebendo os nossos serviços, né? Que são os nossos alunos, que são as famílias. E os meninos dos anos finais do ensino fundamental, eles já conseguem dizer com certeza, né? Gosto, não gosto, chamou minha atenção, não chamou, assim é melhor, assim não. Então, a gente tem um termômetro bem mais apurado para irmos direcionando aí os nossos planos, tá? Não pensem vocês, desculpa, não quero jogar um balde de água fria, tá bom? Mas não pensem vocês que vocês vão escrever um planejamento lindo e que vocês, em hora nenhuma, vão voltar nesse planejamento. Gente, vocês vão voltar nesse planejamento, porque nós estamos inovando, nós estamos tentando acertar, nós estamos caminhando com os pés no chão, olhando para o que nós estamos fazendo. E isso é o mais importante, é nós termos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Professora, replanejar é a palavra. Estávamos aqui rindo agora, porque o desespero meio que tomou conta esses dias com relação ao ato de planejar, replanejar, triplanejar, quadriplanejar e por aí vai, né? Então, assim, ouvir esses elogios no chat dos nossos profissionais nos dá uma sensação de que estamos realmente no caminho certo. Quanto à questão da educação de jovens e adultos, a pergunta centra em como poderíamos, ou se existe alguma sugestão, alguma ideia de como trazer estes alunos com tanta resistência, muitas vezes, à escola nesse ensino remoto. Olha só, resistência a gente tem desde o presencial, não é verdade? Quem está me ouvindo vai estar balançando a cabeça nesse momento, né? Então, os nossos alunos, eles nos dão sinais, né? Eles, na hora que a gente está falando ali no presencial, eles acionam o celular, eles viram do lado, eles pedem para ir no banheiro e demoram 3 horas, né? Então, até no presencial, a gente lida com essa desmotivação, vou assim chamar, né? Porque, de fato, a gente precisa se perguntar, e aí eu preciso ser muito sincera com vocês, gente, desculpa, eu tenho que ser muito sincera com vocês. Será que vocês seriam alunos de vocês mesmos? Será que o que vocês trazem para a sala de aula é interessante para o público da idade que vocês estão pensando? Para o público da realidade social que vocês estão pensando? Né? Então, eu acho que o melhor termômetro sempre é essa transposição, essa empatia, né? Eu lembro que eu, nos meus tempos de escola, eu era muito tagarela, né? A professora vivia mandando um recadinho na agenda para minha mãe, dizendo que eu conversava muito, né? E eu sempre fui uma aluna, tudo bem que isso não regula muito, mas eu sempre fui uma aluna que me mantive ali com as notas muito altas. Mas o que acontecia? Eu sempre tive muita energia, agora tem diminuído mais, né? Porque a idade vai chegando, a energia vai baixando. Mas eu sempre tive muita energia, então eu captava a mensagem, fazia a tarefa e ia conversar, né? Eu sempre fui assim.
E isso é desmotivador? Isso é indisciplina? Não, isso é justamente o meu perfil, a resposta do meu perfil para aquela metodologia utilizada pelo professor, sendo que também não vou nem comparar muito, porque eu venho de uma educação bem tradicional, né? Então, o que a gente precisa pensar, né? E como a gente precisa pensar a sala de aula e o nosso aluno, né? Aquele aluno que termina primeiro, né? Aquele aluno que demora mais, né? Então, como é que eu vou pensar e como é que eu vou ter paciência e flexibilizar algumas atividades e prazos para todos esses alunos que eu tenho, né? É óbvio, né? E aí eu sempre digo isso para os professores, né? Não se sintam só, né? Vocês não estão sozinhos. Vocês têm também aquele aluno na turma que gosta de ser o monitor, aquele aluno que ajuda os outros alunos, né? Você tem também aquele auxiliar, aquele outro professor da disciplina X que pode trabalhar junto com você. Então, sempre que você sentir que a carga está muito pesada, peça ajuda, né? Peça ajuda. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros, né? E a gente precisa começar a abrir as nossas salas de aulas para que a gente possa se relacionar de uma forma realmente mais colaborativa, mais interdisciplinar, né? E aí, assim, o que eu sempre que eu coloco, né? Eu coloco, inclusive, para os meus alunos, saber o que eles estão gostando para repetir na aula, saber o que chama mais a atenção deles, se é um jogo, se é atividade em grupo, se é um podcast, se é a videoaula. Então, quando eu comecei o ensino remoto, eu ia perguntando, gente, vocês estão gostando? Vocês gostam desse momento síncrono? Como é que vocês acham que tem que ser? Vocês estão gostando da videoaula? Está muito grande, está muito curta? Vocês acham que eu devo colocar o slide sem vocês me verem? Como é que tá? E eu fui me regulando, minha gente. Ninguém nasce sabendo das coisas, não. A gente aprende. Nós, professores, somos eternos aprendizes. Então, se a gente não mostra para o nosso aluno que o erro, ele é um caminho de aprendizado, ele é uma situação que nós vivenciamos para, de fato, consolidarmos determinado conhecimento, o que o nosso aluno vai pensar? Que quanto mais ele errar, pior aluno ele vai ser. E por que ele está na sala de aula se ele é um aluno tão ruim? Né? Eu vou sair da escola. Então, a gente precisa começar a exemplificar para os nossos alunos que errar faz parte do processo, que tudo precisa ser aprendido, que ninguém nasce com a bagagem que tem, nós vamos nos constituindo, e a maneira que nós temos para fazer essa constituição, ela pode ser prazerosa ou não. Então, quando a gente trata com alunos mais experientes, vou dizer assim, né? Alunos aí que estão na adolescência, já quase na vida adulta, a gente pergunta para essas pessoas, né? Tem interesses, tem gostos, e a gente vai incrementando isso no nosso fazer pedagógico, no nosso fazer didático. A gente vai incrementando da forma que a gente pode também, né? É muito importante, eu sou muito transparente. Então, com os meus alunos, eu digo, gente, ó, isso aqui não dá para mim, não tem condição, eu não posso fazer isso, por isso, por isso, por isso. Não, professor, então deixa assim mesmo, faz assim, assado e tal. Meus alunos são alunos adultos já. Adultos, tem alguns pré-adolescentes, assim, adolescentes ainda, mas eles são mais adultos. Então, a gente vai se regulando, né? O feedback dos nossos alunos é um grande termômetro para nós, professores. Não sei se eu não dei uma receita, vocês viram, né? Eu fui dando aí algumas possibilidades da gente pensar a motivação do nosso estudante. A Alana estava aqui selecionando as perguntas do chat com Clécia, nossa secretária, e de repente pensamos, vamos olhar o tempo. Vamos olhar a hora. Você nos envolveu de tal forma que esquecemos até do tempo. Diante do nosso tempo, né, eu vou sinalizar aqui a professora Jacira Maria, que diz para você, professora iluminada, palavras sábias e proveitosas. Alvanira, muito gratificante essas injeções de conhecimento e autoestima. Drica Góes, estou impactada
com tanto esclarecimento de como podemos caminhar neste momento. Professora Cristiane, você foi uma estrela deste congresso. Sabemos que depois do ensino remoto, o processo de avaliar não será mais o mesmo. Então, diante desses comentários, né, dos professores, eu vou te fazer uma pergunta, ou pedir que faça uma colocação, não seria bem uma pergunta? Que palavras de motivação você deixaria para os professores, ou que palavras para os professores dos anos finais e da educação de jovens e adultos, que iniciarão um processo de planejamento em busca do processo de ensino-aprendizagem, porém com um objetivo maior esse ano, manter o vínculo do aluno com a escola? Gente, olha, pegando o último comentário, né? As estrelas desse evento são vocês. Esse evento foi pensado para vocês, porque todos esses profissionais que estão aqui fazendo este evento, e eu me incluo também, tá? Nós estamos pensando em vocês na ponta, em vocês na sala de aula. Se a gente não tem, né, uma motivação interna, se a gente não tem uma energia para poder justamente chamar essas pessoas, vamos lá, vai ser legal, vai ser divertido, vamos lá, eu prometo, vai ser divertido. Se a gente não tem essa motivação, a gente, infelizmente, não continua nessa rota de aprendizagem. E todos vocês que estão aqui têm essa energia, têm essa motivação, porque um dia vocês pararam para pensar: como que eu vou contribuir com a sociedade? O que que eu vou fazer da minha vida? Que profissão eu vou escolher? E vocês escolheram uma profissão que deixa marcas e marcas reais, profundas, de aprendizagem em todas as pessoas. Todos tivemos professores, todos temos profissões, todos escolhemos caminhos, situações na nossa vida. E todos lembramos de um professor que nos motivou, que nos chamou, que nos convidou, que sorriu para nós, que nos entendeu. Então, o primeiro de tudo que eu espero que vocês se sintam, e eu vou jogar a bola para essa equipe linda e maravilhosa, sintam-se acolhidos. Todos estamos aprendendo, todos estamos nesta caminhada de aprendizagem. Troquem figurinhas entre si e não deixem de acolher os alunos de vocês. Vai ser um resultado assim que vocês não têm dimensão do resultado que vocês vão fazer na vida dos alunos de vocês. Vai ser, inclusive, a energia que vai retroalimentar vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir: professora, hoje a sua aula me fez esquecer das dificuldades que eu estou assim na minha família. Professora, hoje a senhora me fez sair um pouquinho dessa situação de pandemia. A senhora me fez pensar em novos horizontes. Eu não gosto nem de falar porque eu me emociono, viu? Porque quando eu recebo esses feedbacks dos meus alunos, gente, eu sou a manteiga derretida. Eu desligo até a câmera para eles não verem que o meu nariz vai ficando vermelhinho. Porque o que a gente está fazendo aqui, a gente não está só transmitindo conteúdo, a gente não está só transmitindo informação. Nós estamos cuidando de vidas, cuidando de processos de aprendizagem que fazem parte de uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde de perseverar nessa humanidade e na luta pela sobrevivência. Então, vocês são as estrelas desse nosso Brasilzão, desse nosso país, que vai aí levantar, vocês vão levantar a autoestima dos nossos jovens, dos nossos estudantes. Disso eu não tenho dúvidas. Eu quero só que vocês coloquem lá, viu? Postem lá no Instagram e me marquem para eu ver as coisas lindas que vão acontecer daqui para frente. Tá certo, gente? Alana, obrigada por todo o conhecimento transmitido. Nós temos um carinho, criamos um laço, não foi isso? Muito bom. Temos um carinho muito grande por ti já. Convidada a vir a Rio Real, a gente conversava sobre Aquiraz, Fortaleza, aí pertinho. E quem sabe, né, assim que for possível, a gente se encontre presencialmente
A gente aí e você aqui também, tá certo? Então, muito obrigada. Deus abençoe, que Deus continue te iluminando por onde você estiver, por onde passar, que leve o seu conhecimento, a sua prática, a sua vivência. Parabéns pela excelente professora que é. Muito obrigada. Desculpa. Não. Pode continuar. Muito obrigada. Um abraço forte em todos vocês. Espero que a gente se encontre muito em breve. Todos bem. Todos com saúde. Só contando vitórias, só contando coisas boas. Viu, minha gente? Fiquem com Deus, viu? Um grande beijo para vocês. Boa noite. Boa noite, Alana. Beijos. Nós aqui agradecemos a presença virtual e participação de todos. Se vocês gostaram dos nossos encontros, a gente aplaude a professora Alana daquela forma que eu iniciei, dizendo, com curtidas, com likes, com comentários lá no nosso canal. Queremos aqui deixar registrado o momento de planejamento de cada professor na sua unidade escolar amanhã, a partir das 8h30, junto com seu coordenador e com seu gestor. Queremos agradecer a todos os que contribuíram com os nossos encontros, o CNE, o CME, o Sintesp, o Conselho Tutelar, o prefeito Antônio Alves, os vereadores, os gestores, coordenadores, o Instituto Proeducar, a Faculdade Estácio, a Undime, a Uncme, a Moderna, a Infotec, os secretários, todos que estiveram participando no nosso 5º Congresso Municipal de Educação, que ainda não acabou. Nós temos um encontro de extensão na segunda-feira, às 10 horas, para todos os profissionais da rede, falando sobre inclusão, com a professora Patrícia Galdino. Então, nós temos inclusão na segunda-feira, dia 29, às 10 horas, para todos os profissionais da rede. Agradecemos a Lourinho por toda a participação e decoração do nosso ambiente, do estúdio, a DEL Produções, a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a Vivian, que esteve presente em todo o planejamento, a LG Estúdio, Luan, Xande, Inácio, que estiveram aqui fazendo essa transmissão com qualidade. Então, agradecemos a todos, em especial a equipe técnica, a equipe pedagógica. Lembrando que nós temos alguns painéis além do de Patrícia Galdino, que é Educação Inclusiva. No mês de abril e no mês de maio, nós vamos contemplar ainda as merendeiras, os porteiros, motoristas, a equipe de apoio. Então, nós já estamos nesse planejamento, pensando na melhor forma de chegar até os envolvidos nessa segunda etapa. Então, deixamos aí esse recadinho dos nossos encontros de extensão. Patrícia Galdino, segunda-feira, 10 horas, e o planejamento que vocês irão ter junto com os coordenadores a partir de amanhã nas unidades escolares. Então, desejamos a todos um planejamento com muita paz, que vocês pensem realmente o que é que os nossos alunos estão precisando, como fazer da melhor forma. Clécia? Olá! Então, professores, como eu iniciei, a nossa vinheta, professores protetores das crianças do meu país. E é isso que somos, protetores, aqueles que estão para pensar sobre as mudanças e de motivar, mas também que sejamos motivados pela presença sempre do Espírito Santo, e retifico tudo aquilo que lhes colocou aqui. Ratifico e digo gratidão. Gratidão pela presença, pelas contribuições, e certamente amanhã estaremos juntos uma vez mais para concluirmos o nosso processo de planejamento e retomada às aulas em ensino remoto. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Olá, amigos! Como vocês estão? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do coronavírus, porque ultimamente não se fala de outra coisa. O Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família do coronavírus. O importante agora é cuidarmos de nós mesmos e dos outros. É por isso que muitas medidas foram tomadas.
Para evitar a propagação do vírus, é aconselhável seguir as normas de higiene, lavar as mãos com frequência ou usar gel hidroalcoólico. É assim que a capa que protege o vírus se rompe. Quando ela é eliminada, o vírus não pode infectar as células. Manter uma distância segura das outras pessoas para cuidar de você e delas. Se você usar máscara, tenha cuidado para não ficar mexendo nela quando já estiver no seu rosto. A máscara tem que cobrir a sua boca e o seu nariz. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca com o cotovelo. Além disso, temos que agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando e ajudando para que possamos voltar à normalidade. Se tiver alguma dúvida ou estiver nervoso, fale com a sua família ou com seus professores. Com certeza eles poderão te ajudar.